Olá! Bom, hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto no capítulo 7 da Epístola aos Hebreus. É um capítulo, assim, denso, né? E ele gira em torno de uma figura bem enigmática. Exato. E a questão toda é, como que Jesus, que não era da tribo de Levi, poderia ser o sumo sacerdote? O autor de Hebreus usa Melquisedeque para explicar isso. Quem era ele mesmo? Rei de Salém, né? E sacerdote do Deus Altíssimo. Isso. Ele aparece lá em Gênesis, abençoa Abraão depois de uma batalha, e o interessante é que Abraão, o grande patriarca, dá a ele o dízimo. E a descrição dele em Hebreus é o que chama atenção, certo? Tipo, sem pai, sem mãe, sem Pois genealogia, é, não tendo princípio de dias nem fim de vida. E aí vem a comparação chave. Semelhante ao Filho de Deus, permanecendo sacerdote para sempre. É uma figura fora do padrão, né? totalmente. E o texto faz questão de ressaltar a superioridade dele sobre Abraão, dizendo que o inferior é abençoado pelo superior. Exatamente. Isso estabelece um ponto crucial para a argumentação. Se Abraão, que recebeu as promessas e de quem viriam os levitas, deu o dízimo a Melquisedeque e foi abençoado por ele, bom, isso coloca Melquisedeque numa posição superior. Faz sentido. Diferente dos sacerdotes levitas que recebiam o dízimo dos seus irmãos israelitas por causa da lei de Moisés. Isso era uma obrigação legal dentro da própria linhagem. Melquisedeque não. Ele recebe o dízimo de Abraão sem ter essa conexão tribal ou legal com ele. E o argumento vai até mais longe. Como assim? O texto sugere que o próprio Levi, o ancestral dos sacerdotes levitas, pagou dízimos a Melquisedeque através de Abraão, porque, genealogicamente falando, ele já estava nos lombos do seu bisavô Abraão quando isso aconteceu. É uma forma de dizer que o sacerdócio de Melquisedeque é anterior e de alguma forma superior ao levítico. Entendi. É um argumento bem elaborado. Então, isso nos leva à pergunta: se o sistema levítico, baseado na lei, fosse perfeito, fosse suficiente para, sei lá, reconciliar as pessoas com Deus completamente? Para que surgir um outro sacerdote, e não um sacerdote qualquer, mas um segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão, que era o padrão levítico. O próprio fato de precisar de outra ordem já indica uma insuficiência na primeira, né? Exato. E o texto é claro. Mudar o sacerdócio significa mudar a lei. Uma coisa está ligada à outra. Exatamente. Não é só um ajuste, é uma mudança fundamental no sistema de mediação entre Deus e a humanidade. Se o mediador muda, a regra do jogo, a lei, também tem que mudar. E aí entra Jesus na história. O autor de Hebreus lembra que Jesus veio da tribo de Judá. E Moisés, na lei, não falou nada sobre sacerdotes vindos de Judá. Exatamente. Então, a base do sacerdócio de Jesus não é a linhagem, como era para os levitas. A legitimidade dele vem de outro lugar. E qual seria esse lugar? O texto diz que é pelo poder de uma vida indestrutível. Olha que forte isso. Não é por regra de descendência, mas por uma qualidade de vida, uma natureza indestrutível, eterna. Isso conecta direto com a descrição de Melquisedeque, né? Sim, aquele que não tinha princípio de dias nem fim de vida. Isso, e aí vem a citação do Salmo. Tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Confirma essa ideia de um sacerdócio eterno e de natureza diferente. E essa nova ordem, nossa, ela não vem para complementar a antiga, né? O texto diz que ela anula a anterior. Chega a chamar a lei antiga de fraca e inútil. É pesado, né? Imagina ouvir isso naquela época. Fraca e inútil, porque a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. O ponto não é que a lei era ruim em si, mas que ela era limitada, preparatória. Ela apontava para algo, mas não realizava a perfeição final. E no lugar dela, o que entra? Entra uma esperança superior, uma nova forma de se aproximar de Deus. E tem um detalhe fundamental que diferencia os dois sacerdotes: o juramento. Ah, o juramento divino. Explica isso melhor. Os sacerdotes levitas se tornavam sacerdotes pela lei, pela linhagem. Não há registro de um juramento específico de Deus para cada um deles assumir o posto. Mas sobre Jesus, o texto cita Deus jurando: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. E qual o peso desse juramento? O juramento de Deus dá uma garantia, uma firmeza, uma permanência que o sistema anterior não tinha.
faz de Jesus, segundo o texto, o fiador, a garantia de uma aliança superior, um pacto melhor entre Deus e as pessoas. Entendi. E tem a questão da continuidade também, né? Os sacerdotes levitas morriam. Exato, eram muitos porque a morte impedia que continuassem. Mas Jesus, como tem essa vida indestrutível e vive para sempre, ele tem um sacerdócio permanente, que não passa para outro. É único e contínuo. Tá, então na prática, qual a consequência de ter esse sacerdote assim, superior e permanente? A consequência é enorme. O texto diz que ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Totalmente. E a razão é porque ele vive sempre para interceder por eles. A intercessão dele é contínua. Ele é descrito como o sacerdote ideal que a gente precisava, né? Santo, inculpável, separado dos pecadores. Isso. E, muito importante, diferente dos outros sumos sacerdotes, ele não precisa ficar oferecendo sacrifícios todo dia, primeiro por ele mesmo, depois pelo povo. Porque ele se ofereceu uma vez por todas. Foi um sacrifício único e definitivo. Faz todo sentido a linha de raciocínio. A lei estabelecia sacerdotes humanos com suas fraquezas. Homens fracos, diz o texto. Mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, estabeleceu o Filho, que é descrito como perfeito para sempre. Resumindo, então, Hebreus 7 argumenta com força que o sacerdócio de Jesus no modelo de Melquisedeque é muito superior ao sacerdócio levítico da antiga lei. É um sacerdócio eterno, baseado não em sangue, mas no poder de uma vida que não acaba e confirmado por um juramento divino. Exatamente. E o resultado prático disso é uma esperança melhor, mais segura, e um acesso direto e completo a Deus. Porque esse sacerdote está sempre vivo, intercedendo. É uma perspectiva bem transformadora sobre o acesso a Deus. Sem dúvida. E fica uma reflexão, talvez. Se esse sacerdócio se baseia numa vida indestrutível e numa intercessão que nunca para, vive sempre para interceder, o que isso nos diz sobre a natureza dinâmica, sempre presente, dessa possibilidade de aproximação com Deus que ele oferece. Não é algo que aconteceu só no passado, é contínuo, né? Fica aí para a gente pensar.